Tai Sensei, a senhora dá aula de japonês há mais de 50 anos, não é mesmo? Oficialmente sim. Certo. Pode contar como foi este percurso do início até hoje? Oh, meu Deus do céu. Bom, então vamos falar da minha carreira acadêmica, Tá bem. né? Porque foi principalmente na academia que eu dei aula de língua e literatura japonesa e também cultura. Perfeito. Como que tudo começou, meu Deus do céu? Bom, eu sou formada por uma das primeiras turmas de japonês aqui da USP. Ah, uau! Na verdade, com vestibular eu sou da primeira turma. Antes não tinha vestibular, é isso? Não tinha para a área de japonês, tinha para a área de orientais. Certo. Na verdade, o japonês tinha sido alocado para começar desde o primeiro ano, que foi em 63, mas acontece que a assinatura do convênio, porque foram professores que estudavam português no Japão que vieram dar aula de japonês aqui na USP. E uma professora de português que foi para Gaidai. Tokyo Gaidai para dar aula de português. Onde eu estudei, né? Na Tokyo University of Foreign Studies. Isso. Então foi um intercâmbio. Então, eu sou da primeira turma com vestibular específico para japonês já. Certo. Qual ano que a senhora entrou? Eu entrei em 64. 64. 64. 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Porque eu fiz o noturno, foi um ano a mais. Bom, para falar a verdade, eu fiz outro curso de graduação. Eu tô sabendo. Também na Universidade de São Paulo, né, Tai Sensei? Também na Universidade de São Paulo, e eu pretendia seguir só que nem você. É um pouco mais próximo, as áreas são mais próximas, mas eu fazia um curso para seguir a magistratura. Queria seguir a magistratura, ou seja... A senhora estudava Direito na Sanfran. E na Sanfran. e, na verdade, o que aconteceu? Eu entrei quase concomitantemente nos dois cursos, de Direito e de Letras, em japonês. E eu pretendia seguir a carreira jurídica e estava fazendo, só que quando eu comecei a fazer os estágios, de repente eu fiquei assim, muito decepcionada com aquela imagem de justiça. Tá. Eu falei, ixi, mas não existe justiça nesse mundo. Foi quando eu já estava me formando, eu já tinha me formado, porque eu entrei primeiro em japonês. Eu já tinha me formado em japonês e foi quando me convidaram para ajudar, porque só havia um professor, ou dois na época, que não dava conta de dois cursos, matutino e noturno. Entendi. Então perguntaram se eu poderia ajudar. Eu falei, por que não? Eu já não estou mais pensando o que eu vou fazer na minha vida. E eu fui ajudar o curso de japonês da USP. Entendi. Aí sabe como é que é? Você mete o pé e não consegue mais tirar? Ainda mais que seu pai estava lá, né, Tai Sensei? Pois é, esse é um lado, vamos dizer assim, triste da minha história. Porque coisa mais horrorosa é ter um pai como seu professor. Claro. E depois ainda fui trabalhar com ele, enfim, é uma parte que eu sempre procuro esquecer um pouco, mas enfim, eu fui ajudar, graciosamente, e aí houve a oportunidade de eu prestar a bolsa de estudos para fazer a pós-graduação no Japão. Certo. E eu fui com a cara e coragem. Eu digo com cara e coragem porque o que eu sofri nesse curso de pós-graduação não está escrito. É mesmo? Sabe por quê? Porque imagine você que eu fui ter aula de fonética da língua japonesa, quando mal e mal eu conseguia ler o japonês moderno. Claro. Então você tinha que entender língua clássica, tinha que entender a fonética e fonologia, que é o meu fraco na área de língua. Enfim, eu sofri horrores, mas eu tive um orientador boníssimo. Eu sempre digo que eu consegui
eu estava já na pós-graduação, Aham. né? Eu fui aceita no curso de pós-graduação, é aquela coisa de ignorantes. Eu era a primeira turma de japonês daqui do Brasil, Claro. né? Aham. Não tinha nenhum senpai, né, na minha carreira. Nenhum veterano para te Nenhum, orientar. exatamente. A sorte que nós tínhamos o programa no curso de japonês de professores visitantes. Então, no primeiro ano que eu comecei a dar aula, já tinha professor visitante que orientou. Eu tive aula assim de língua clássica, eu tinha aula todos os dias com uma professora, porque eu já tinha passado na bolsa e eu ia fazer um curso de linguística no Japão. Então, se eu não soubesse a língua clássica, Tava no sal. mas foi aquilo, sabe, de última hora enfiado. Eu não tinha digerido ainda. E eu me fui jogada no curso de pós-graduação. Então, sofri um bocado, mas enfim, eles foram muito gentis, os fatos de estrangeiros fazem vista grossa, enfim. E aí é que eu comecei a me especializar em língua. Entendi. Foi onde que a senhora fez mestrado? Eu fiz na Universidade Feminina de Ochanomizu. Ochanomizu. Em Tóquio, né? Em Tóquio. Eu fiz um mestrado, defendi o mestrado lá e voltei para o Brasil. E aí comecei. Então, quando voltei ao Brasil, ainda fui contratada assim, temporariamente, não era efetiva, mas comecei a dar aula. Então, e desde então eu venho. E aí acabei seguindo essa carreira acadêmica. Entendi. A senhora fez doutorado depois? Eu fiz o doutorado aqui no Brasil. Ah, tá. Então, eu me formei em língua e linguística japonesa no mestrado. Quer dizer, eu fiz a graduação em língua e literatura japonesa na USP. Fui fazer o mestrado na Universidade Feminina de Tóquio. De lá eu voltei para o Brasil. E depois de alguns anos dando aula, eu fui fazer o doutorado, mas como ainda não tinha pós-graduação na área, eu fiz em área congênere, que foi na área de linguística. Certo. Até hoje, na verdade, não temos doutorado, né, na área de ainda não, japonês, infelizmente. Ainda não temos, só temos o mestrado e só na USP. Bom, voltando, fiz o doutorado na área de linguística e eu já tinha escolhido a linguagem de tratamento, porque, embora não pareça, hoje os nossos alunos do curso de japonês essencial sabem que eu sou muito gramaticista, mas enfim, eu não sou linguista por excelência, eu não gosto da linguística pura, sabe? Certo. Eu gosto da linguística, enfim. Aí eu fui fazer sociolinguística. Tá. E na sociolinguística, então, entrou o tema da linguagem de tratamento, porque tratamento nada mais é do que comportamento social pela língua. Perfeito. Né? E aí eu me interessei pela sociedade japonesa, aí eu percebi que para entender a língua moderna eu tinha que estudar a língua medieval, depois a língua clássica, da mesma forma para entender a sociedade de hoje eu tinha que estudar a sociedade do período medieval, etc e tal. E foi aí então que eu fui aos poucos me especializando nesses assuntos. E tem um fator que é muito interessante na minha geração, que como nós éramos a primeira turma de formados na área de língua e literatura japonesa, a gente tinha que dar aula de tudo um pouco. Ah, claro. Então, embora a minha especialidade seja língua e linguística japonesa, eu tive que dar aula de literatura. Para dar aula, você tem que estudar. Então, tive que estudar a literatura japonesa. E nós tínhamos também aula de cultura japonesa. Então, eu tive que estudar a história do Japão, a história da cultura japonesa, e é isso que foi o que eu vim fazendo durante praticamente 40, 50 anos. Mas não foi tudo isso na USP, né, que a senhora trabalhou? Foram 30 na USP, se não me falha a memória. Não, você quer dizer... né? Dos 50 anos. Não, estava falando da minha formação. Então, a minha formação foi essa, e eu então fiquei dando aulas na universidade. Eu acho que dei 30 anos, exatamente 30 anos na USP, contratada, porque tem uns anos que eu dei de graça, mas enfim, dei aula durante 30 anos na USP, aí eu dei aula também na Universidade de Estrasburgo, na França, durante 4 anos. Legal. E depois, então, prestei o concurso para a Universidade de Brasília. Aí, inclusive, éramos vizinhos, né, Thaís? Não sei.
Pois é, só descobrimos agora, né, Não que é? você morava no mesmo campus que eu. Pois não é, é? pois é. Não, mas Brasília foi uma experiência muito gostosa. Ah, isso Foi que bom. foi diferente daquilo que eu fazia na USP, porque a orientação outra é que lá em Brasília o curso é de licenciatura, é para formar Professores, professores. né? E o da USP é para formar pesquisadores. Ah, Então entendi. então a gente insistia muito em saber ler um texto japonês e interpretar, seja ele de língua, de linguística, de literatura, sociologia, história, não importa. O intuito do nosso curso, que é o bacharelado, era formar pesquisadores, o da USP. Uhum. E o de Brasília era para formar professores de língua japonesa. Então são orientações diferentes. Entendi. Né? E foi uma experiência muito rica para mim, porque aprendi Claro. bastante. Continuo aprendendo. E Por quê? Ah, Porque eu estou na 1, 2, 3 japonês. como que aconteceu isso, tá, Sensei? Da área acadêmica, USP, Estrasburgo, UNB? Como é que a senhora veio cair aqui na 1, 2, 3 japonês? Eu acho que é o Ichigo-Ichie, sabe? Ichigo-Ichie. Ichigo-Ichie, que é um momento, um encontro. Foi desses encontros, sei lá, casuais, Uhum. né, que acabou plantando meus pés agora na 1, 2, 3 japonês. Por que eu digo isso? Veja bem, eu tive uma carreira toda na linha da academia. Sim. Era estudo, né? E de repente, uma amiga, aliás, na verdade foi uma ex-aluna minha, que um dia veio me perguntar se eu poderia ajudar uma amiga dela que tinha um curso de japonês pela internet. Uhum. Né? E se eu poderia dar uma orientação e tal. Orientação, tudo bem. Era orientação. Era orientação, era só para ver se tinha alguma coisa errada, enfim, orientação. Eu não sei bem porquê, são essas armadilhas que o destino nos prepara. De repente, não era só orientação, me pediram para fazer um curso de japonês para a internet. Gente, eu sou zero esquerda. Com a internet. Com a internet. Mal e mal consigo mexer no computador para escrever texto e tal, eu me viro. Mas, de repente, eu tinha que fazer um curso de língua japonesa para um público em geral pela internet. Diferente de tudo aquilo que eu tinha feito até aquele momento. Você jamais imaginou também que iria, além de fazer um curso online de japonês... Não, aí veio o pior. Aí veio o pior. E aí, então, nessa escola, eu encontrei primeiro com a Mitsuko Sensei, e foi quando eu ajudei nesse curso de japonês para viagens, isso, não é isso? Nós temos um curso de japonês para viagem. Isso, foi o primeiro curso que o 1, 2, 3 japonês fez. Certo. E então dei uma orientação para ver, correção daquilo, enfim, dar um rumo ao curso de japonês para viagem. Foi aí que os nossos chefões perguntaram se eu não poderia fazer um curso básico de língua japonesa. Que é o nosso curso japonês essencial. Essencial. Inclusive, eu sempre tive essa vontade de falar para um público maior. Legal. Não falar somente para os estudantes universitários, né? Sobre língua, sobre cultura. Então eu falei, por que não? Eu achei que seria um bom challenge para mim, né? Eu falei, por que não? E comecei a preparar, e aí eu acho que está o diferencial do nosso curso 1, 2, 3 japonês, do japonês essencial, porque eu trouxe um pouco daquele conhecimento básico, né, que eu trabalhei na universidade, que é encarar, analisar a língua japonesa tal qual ela é, como ela é, e não como língua estrangeira. Claro. E na internet a gente tem que dar aula como se fosse uma língua estrangeira. Né? Então o que eu fiz, e é uma coisa que eu sempre tive em mente, mas nunca tive a chance de fazer, de juntar as duas visões. De língua estrangeira? Encarar o japonês como uma língua pátria, ou seja, como os japoneses entendem a língua japonesa, encaro a essência da língua japonesa e como é tratada a língua japonesa como língua para estrangeiros, para ensinar para estrangeiros. São duas orientações pedagógicas completamente diferentes. Claro. E eu sempre achei que tinha que juntar as duas.
Certo. Ao mesmo tempo que você olha a língua japonesa como ela é, você não vai transpor isso para os estrangeiros como ela é, mas tem que ter um caminho de transmitir isso. E foi o que eu tentei fazer nesse curso de japonês essencial. Então, ao mesmo tempo em que eu procuro ressaltar as características essenciais da língua japonesa tal e qual, eu tento adaptar aos conhecimentos que nós do Ocidente temos sobre uma língua. Perfeito. E é isso o resultado do nosso japonês essencial. Que é o nosso curso fechado da 1, 2, 3 japonês. Exatamente. E até aí era só para fazer o curso, né, Thay Sensei? A senhora não fazia vídeo para a internet como estamos fazendo. Isso é culpa de um certo alguém que veio lá de Brasília. Ah, é? É. E que ele tem muito jeito para essas coisas de vídeos, reels. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Como é que é? Tem outras palavras, né? Reels. Shorts, Shorts, YouTube, então. né? Eu me lembro que nas reuniões eu sempre levantava, gente, do que vocês estão falando? Me explica o que é isso, porque eu não entendi essa linguagem. E eu nem sei. Foi malandragem do Takashi Sensei. Que isso? Foi, porque eu não queria fazer. Eu não queria fazer esse tal do Reels. Né? E eu me lembro que um dia ele me fez uma pergunta e eu não sabia que você estava com a câmera ligada. Para você ver como eu sou ignorante. Eu nem percebo se uma câmera está correndo ou não. Quando eu percebo, eu tô aí, na internet. Inclusive é por conta disso que a gente faz essa brincadeira de estar olhando pro nada, né? E fingir que estão chamando a atenção, porque era desse jeito que a gente fazia o vídeo no início, né, Thay Sensei? O culpado é um tal de Takashi Sensei. Olha aí, pessoal, foi para, né, um bem maior. Agora os conhecimentos da Thay Sensei estão disponíveis para vocês apreciarem, né? E também para conseguir aproximar um pouco, né, do público geral esse conceito da língua e da cultura japonesa, né, Thay Sensei? É que a gente tenta, né, fazer, tentamos, né? Então é a males que vem para o mal, Thay Sensei. A males que vem para o mal Opa, pior. A males que vem Desculpa, ato falho. A males que vem para o bem. Olha o que diz a consciência. Nossa, não, imagina. Não, mas eu acho que o nosso curso Japonês Essencial merece uma referência em particular, porque não é por nada não, mas é um curso um pouco diferenciado, sabe? Justamente porque a gente tenta trazer a essência da língua japonesa. Mas é um curso, não se assustem, é um curso para iniciantes. Certo. A gente trabalha com letramento, trabalha com a estruturação da frase, trabalha com a conversação. Então, trabalhamos as 4 habilidades né, da língua, que é leitura, escrita, fala, conversação e compreensão auditiva. Perfeito. Mas é essencial, então nós trabalhamos com o essencial para que você possa se comunicar minimamente com o nativo japonês. Atingimos mais ou menos, para quem conhece esse linguajar, o primeiro nível do exame de proficiência da língua japonesa. Que é o JLPT. JLPT, o nível 5, que é o básico, né? Então é isso, e a gente tenta passar esses conhecimentos, essas bases, essas noções básicas da língua japonesa para o público em geral. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse todo o percurso ultra resumido, né? Porque 50 anos de carreira não é pouca coisa, mas ficamos muito felizes que vocês estão aqui conosco. Se gostou dessa história da Thay Sensei, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, porque estamos aqui rumo a chegar a 1 milhão de seguidores nesta rede social. E caso você tenha interesse em ser nosso aluno, todas as informações do nosso curso estará na descrição embaixo deste vídeo aqui. Então basta clicar lá para você obter as informações, tá bem, pessoal? Justamente porque as matrículas podem estar abertas ou não. Né? Se estiverem abertas, você já pode adquirir o curso e ter aula conosco. Caso contrário, você pode deixar o seu e-mail na lista de espera para receber as notificações sobre as próximas turmas que abriremos por aqui. É isso aí. É isso. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história, Thay Sensei. Por nada. Muito felizes. E nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado e até logo. Sayonara!